e o bate-papo que também é sempre importante, né, para atualizar você. O assunto é, na tela da Band, inteligência emocional. E o convidado especial para a gente bater um papo sobre esse assunto aqui é o Irclay Oliveira. Ele é empresário da área de desenvolvimento humano. A área de desenvolvimento humano e inteligência emocional só pode estar ligada ao comportamento do indivíduo e o que ele pode usar a favor dele mesmo com relação às iniciativas que ele pode tomar. Talvez seja mais ou menos assim que a gente começa a iniciar no entendimento do que vem a ser isso, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Mais ou menos, muito obrigado. Boa tarde, nossa audiência aí também. E me sinto muito honrado por estar aqui com vocês. A parte da inteligência emocional, quando a gente fala de comportamento humano, são os impulsos que os estímulos externos fazem com que a gente tenha. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Quando você passa no trânsito, por exemplo, e alguém corta na sua frente, ou quando tem aquele filho que não faz aquilo que você quer, tudo isso é relacionado a como eu lido com as minhas emoções. Então, a inteligência emocional ela vai ter um papel fundamental no nosso dia a dia, na nossa vivência. A grande questão é, todo mundo tem como trabalhar esse ponto específico, exercitar, se politizar, tirar proveito, enfim, porque tem muita gente que tem potenciais que muitas das vezes talvez não sejam usados por falta de conhecimento. Porque tudo na vida é algum tipo de exercício, né? Sim, sim. Então, olha só, muito boa essa pergunta, porque é o seguinte, a nossa vida, nós seres humanos, nós somos feitos de razão e emoção, tá? Então, nós temos isso dentro da nossa estrutura, razão e emoção. Todos nós somos seres emocionais e seres racionais. E o que acontece? Essa descompensação das emoções fazem com que nós não tenhamos os resultados que nós gostaríamos. Então, quando eu tenho as minhas emoções desequilibradas, eu acabo tendo resultados ruins. Então, todos nós podemos sim trabalhar a inteligência emocional, todos nós temos essa condição, essa possibilidade, por isso que nós trabalhamos com a inteligência emocional, por isso que a gente trabalha com esse desenvolvimento. Você trouxe exemplos muito práticos no dia a dia, no comportamento do ser humano, que todo mundo acaba atravessando situações parecidas. Mas esse ponto que pode ser estudado no ser humano e trabalhado, ele é justamente para decisão efetiva da diretriz que você quer dar para a sua vida, tanto na pessoal quanto também profissional, principalmente, ou não? Sim, sim, exatamente. Olha só um ponto importante. Eu dei 2 exemplos, mas vou pegar um exemplo que vai um pouco mais, que incomoda um pouco mais as pessoas. Falar em público. Quantas pessoas hoje que estão nos assistindo aqui têm coragem de chegar, pegar o microfone e falar num público? Isso, às vezes, é um ponto que muita gente gostaria de resolver. Mas o que está associado a falar em público? É técnica. Às vezes, você vai fazer um curso, você entra num curso para poder aprender técnicas, e aí o que acontece? Você não consegue chegar lá na frente e falar. Por quê? Porque está relacionado a uma emoção sua. Então, essa emoção, se ela começar a ser tratada, e esse ponto emocional ele tem um fundamento um pouco mais atrás na nossa memória, eu tenho certeza que você vai mudar. E quando a gente coloca esse fator dentro da área profissional, o que acontece? Muita gente não consegue evoluir, muita gente não consegue crescer, muita gente não consegue se desenvolver dentro de uma empresa, dentro de um ambiente empresarial, não consegue empreender, por exemplo, e acaba sucumbindo a esse momento. E aí o que acontece com ela? Ela simplesmente recua e ela volta para um estado onde ela se sente confortável. Então, quando nós queremos mudar de posição, o que a gente faz? A gente precisa se lançar nisso, olhar para a emoção que está acontecendo e buscar tratar essa emoção. Foco, disciplina, determinação, essas ações e reações, elas de alguma forma podem ser politizadas, né? Ou seja, determinadas ou despertadas através de algum tipo de exercício feito através das minhas reações relacionadas às emoções também, ou não tem nenhuma relação? As relações, elas sempre vão existir, né? Quando eu não tenho foco, tenho uma emoção associada. Quando eu tenho algum tipo de comportamento que é nocivo, um comportamento ruim, tem uma emoção associada. Então, eu posso trabalhar todas essas coisas. Então, se eu não tenho foco, o que eu preciso? Exercitar. Eu preciso colocar um exercício para entrar no foco, para poder desenvolver o foco. Porque o cérebro, ele é um músculo. Então, muito da nossa vida acontece aqui dentro.
E aí o resto do corpo segue o que está aqui dentro. Então eu preciso trabalhar esse músculo diante daquilo que eu quero para a minha vida. Se eu quero evoluir no meu emprego, eu preciso trabalhar a minha mentalidade. E como é que eu trabalho a minha mentalidade? Identificando, primeiro, a minha identidade, depois, a minha capacidade e, em terceiro lugar, o meu merecimento. Então, isso é uma pirâmide que a gente monta dentro dos nossos treinamentos para poder direcionar a pessoa a trabalhar a vida dela. Esses exemplos que você acabou de dar para nós, muito claramente aqui, podem ser já inseridos como alguns dos métodos usados para exercitar essa parte? Nós temos uma metodologia muito própria nossa, dentro da Febracis. Essa metodologia, ela carrega um DNA muito forte dessa reprogramação de crenças. E quando eu falo de reprogramação de crença, eu estou falando de desenvolvimento de inteligência emocional diante daquilo que eu acredito. Então, o que para uma pessoa realmente é aquilo que ela acredita, não o que ela não acredita. Porque se uma pessoa acredita que ela não consegue avançar, que ela não consegue evoluir, que ela não consegue ser promovida, que ela não consegue abrir uma empresa, aquilo é uma verdade dentro dela, aquilo é uma crença. E essa verdade faz com que ela realize exatamente aquilo. A inteligência emocional, ela é despertada com doses, digamos assim, pontuais, ou a gente tem que buscar isso para uma prática de vida? A inteligência emocional, ela é uma faculdade do ser humano. Então, o ser humano, ele é inteligente emocionalmente em determinado nível. Então, ele pode ter um nível elevado de inteligência emocional ou ele pode ter um nível mais baixo de inteligência emocional, onde ele vai gerenciar as atitudes dele. Então, o que acontece? Todas as pessoas, elas podem treinar a sua inteligência emocional. Então, um exemplo prático, o meu filho pega os brinquedos e joga no chão. O que eu faço? Dentro de mim vai ter um comando, esse comando vai ser dado. Então eu vou tomar uma atitude baseada naquele comando. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu tive um sentimento, uma sensação em relação àquilo que ele fez. E o que eu vou fazer com isso? Ou eu posso tomar uma atitude ou outra, eu vou ter um leque de atitudes que eu posso tomar. Aí é onde entra esse desenvolvimento da inteligência emocional. Para que dentro desse leque de atitudes eu possa observar aquilo que é o melhor. O que acontece com muita gente é que quando ela se depara com uma situação em que aquilo mexe com as emoções dela, ao ponto dela não conseguir identificar qual é o resultado que aquilo vai dar, qual é o comportamento que ela vai ter, sabe o que acontece? Ela simplesmente faz, se frustra e ela pensa depois, por que eu não tomei outra atitude? Talvez isso já tenha acontecido com você. Ou seja, é importante você ter isso como hábito de vida, independente de você fazer um curso, participar de algum tipo de exercício. Se você não trouxer para a tua vida, muito provavelmente você acaba adormecendo novamente aquele estilo que foi despertado através de uma prática especificamente. O Irclay Oliveira, ele é desta área do desenvolvimento humano, está falando um pouquinho sobre a inteligência emocional. É claro que a gente poderia ficar aqui horas e horas trazendo exemplos e até exercícios para você no seu dia a dia. Quem gostou do assunto, como é que faz para continuar desenvolvendo ele? Quem gostou do assunto pode me seguir no Instagram, @Irclay, IRCLEY. Pode seguir também o nosso Instagram da Febracis, que é febracis.portovelho. E você vai ter informações, você pode chamar a gente lá, que a gente responde, Você vai ter informações, N tipos de informações lá para você ter um pouco mais desse desenvolvimento da inteligência emocional. E a Febracis, é claro que tem a sua base fixa em Porto Velho, com uma grande e belíssima infraestrutura, Exato. Mas o campo de atuação dela vai a todo o estado, como a gente chega com o Band Cidade Rondônia, até no Cone Sul, por exemplo, em Vilhena, passando por Cacoal, por Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto, Ariquemes, aqui em Candeias, Porto Velho, enfim, qualquer lugar, você pode entrar em contato com eles que sempre vai ter uma assessoria específica para criar treinamentos, grupos ou até individuais para a sua localidade. Irclay, muito obrigado pela vida. Grande abraço. Eu agradeço pela oportunidade. Estaremos agora, dia 14 a 17, com o Método CIS lá em Ji-Paraná. Olha aí, aqui em Porto Velho, as vagas já acabaram. Jipa, anota aí. Quando é que é o Método CIS em Jipa? 14 a 17 agora de agosto. Tem que aproveitar, porque talvez as vagas já estejam até limitadas. A gente já está com 80% concluído lá, mas porque ainda tem algumas vagas. Assim, quando lança, ele vai rapidamente. Quando lança, quem pediu muito em Jipa, vai lá no Instagram da Febracis, que as vagas
são limitadas. Repete a data em Jipa. 14 a 17 de agosto. Perfeito. A agenda segue mais alguns dias ou ainda não tem a programação? Ainda não tem a programação, mas tem outros. Em outubro nós vamos ter novamente lá. Agora, aqui em Porto Velho. Em agosto e depois em outubro também. Agosto, depois outubro. Então, perfeito. A Febracis sempre atuando justamente no desenvolvimento da potencialização que você tem que estar adormecido. Eu gosto de falar de uma linguagem mais, Legal. tipo assim, todo mundo chega lá. Muito bom. O assunto é na tela da Band, falando sobre inteligência emocional, recebendo o Icler Oliveira. Um grande abraço a todos lá da Febracis.